Pois é que o fato de você ser um cristão, de ser uma pessoa que crê no Senhor Jesus e ter nele a salvação e a vida eterna, não tira você deste mundo de sofrimento, de dor, onde o pecado entrou e trazendo tantas sequelas e tantas tragédias e tantas dores e tantas aflições. Nós não vivemos numa redoma de vidro. A vida cristã não se desempenha aí num parque de diversões. Aqui temos lutas, aqui temos dramas, aqui nós não estamos blindados. Então, um crente sofre todo tipo de problema que qualquer outra pessoa sofre. Bate carro, fica desempregado, fica doente, enterra os seus entes queridos. É assim. Pensa comigo em Jó. Jó era um homem, diz a Bíblia, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E ele foi golpeado por dores terríveis, por sofrimento atroz. E mesmo quando nós passamos por sofrimentos e aflições, Deus não perdeu o controle, Deus trabalha para o nosso bem, diz a Bíblia. Tudo coopera, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu queria lhe dar dois exemplos. Primeiro, o exemplo de Davi, lá no Salmo 119, 71, ele diz assim: foi-me bom ter passado pelo sofrimento, pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A gente aprende mais na dor do que na aventura, na alegria e na festa. Quando você passa por um momento de angústia, de dor, de enfermidade, aquilo quebra a dureza do seu coração. Você aprende mais nesse tempo do que nos outros tempos. Deixa eu lhe citar um outro texto que está em Isaías, capítulo 38, versículo 17, esse é o testemunho de Ezequias, que ficou doente, e que chorou, e que orou, e que clamou a Deus, e Deus deu a ele a cura. E olha o testemunho dele, ele diz assim no versículo 17, Isaías 38, 17, eis que foi para minha paz, que tive eu grande amargura, porém tu amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse homem vai entender que foi nesse momento de doença, de enfermidade, de choro, de dor, de oração, é que Deus trabalhou a sua vida, que Deus ministrou paz à sua alma e que Deus trouxe para ele também quebrantamento e perdão. Olha a experiência de Paulo, um homem de Deus, um apóstolo, e ele tem uma enfermidade física, um espinho na carne, e ele ora, e ele clama, e Deus diz: não, eu não vou tirar esse espinho na carne, eu não vou curar você da sua enfermidade, eu vou fortalecer você na fraqueza, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não deixa de amar você quando você passa por uma enfermidade. Você está enfrentando uma enfermidade, não é porque Deus não gosta de você, ou porque Deus está punindo você, faz parte da própria caminhada da vida cristã, as lutas, e você vai glorificar a Deus nesse sofrimento, e as pessoas vão ver você tendo paz na alma, e vão entender: puxa, mas que coisa impressionante, isso é uma paz que excede todo entendimento, e as pessoas vão conhecer a Deus e glorificar a Deus ao ver você sereno e confiante em Deus, mesmo no sofrimento, na caminhada da vida. Uma segunda pergunta que as pessoas nos enviaram foi essa aí: como o cristão deve se comportar diante da injustiça trabalhista dentro da sua empresa? Bom, primeiramente nós vivemos hoje, louvado seja Deus, numa realidade onde nós não temos mais escravidão como era lá no passado. Então nós somos hoje pessoas que desfrutam de liberdade, de direitos iguais perante a lei, patrões e empregados, senhores e servos, homens e mulheres, governantes e governados. A Constituição nos diz que todos são iguais perante a lei. Então, se você, que é um cristão e é um empregado, e está se sentindo injustiçado em algumas coisas que foram feitas contra você, surrupiando os seus direitos ou subtraindo o seu salário que foi acertado com você, você tem mecanismos legais
legais para você recorrer com honestidade, com integridade, sem usar de esperteza, sem usar de subterfúgios, mas reivindicar legalmente, legitimamente seus direitos. Isso não significa que um cristão nunca pode reivindicar seus direitos. Pode sim. Se faz isso dentro da lei, dentro daquilo que é legítimo, daquilo que é lícito, daquilo que é legal. O cristão não deve agir de maneira desonesta, de maneira fora da lei, de maneira que não esteja amparado por todo o aparato legal da sua nação e do seu país. Desta forma, ele pode sim reivindicar, ele pode sim pedir que seus direitos sejam restabelecidos se ele se sente injustiçado no seu trabalho. Uma terceira pergunta que nos foi enviada tem a ver com a questão da salvação. A pessoa tem dúvidas a respeito da questão da eleição. Como é que fica a eleição divina e a salvação? Se Deus elegeu, então o camarada pode fazer qualquer coisa. Se Deus elegeu, então ele vai ser salvo de qualquer maneira. Se Deus elegeu, então para que eu vou me preocupar? Porque se eu estou eleito, vou ser salvo de qualquer jeito mesmo. Se tem eleição, para que eu devo evangelizar então? E são tantas perguntas que as pessoas fazem em relação à questão da eleição. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é que a eleição não é uma criação da igreja, é uma revelação de Deus. Deus é soberano e Deus estabeleceu que Ele, pela sua livre graça, escolheu aqueles na eternidade que Ele deu ao seu Filho para que sejam salvos. Agora, a eleição ela é em Cristo. Não há nenhuma chance de uma pessoa ser salva sem se arrepender e sem crer em Cristo. As pessoas que creem em Cristo são exatamente aquelas pessoas que foram dadas pelo Deus Pai ao Deus Filho. Jesus Cristo disse isso com muita clareza lá em João 6, 36 a 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, uma pessoa que acha que ela é eleita e pode viver de qualquer maneira, que ela vai ser salva de qualquer forma, ela não entendeu a doutrina da eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então a evidência de que alguém de fato é um eleito de Deus é se ele creu em Jesus Cristo e vive uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Deus não nos escolhe para a salvação por causa da nossa santidade. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e não porque éramos santos. Por exemplo, está escrito também lá em Atos 13, 48, que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Não está escrito lá que todos os que creram foram destinados. O que o texto está dizendo é que a fé não é a causa da eleição. A fé é resultado da eleição. Eu criei porque Deus me escolheu. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não podia escolher a Deus por mim mesmo. Um morto não age, um morto não decide, um morto não reage. Ou Deus dá vida a ele, ou ele não pode nem mesmo crer. A própria fé é dom de Deus, tudo procede de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendamos isso, a eleição é feita na eternidade. A eleição é obra soberana de Deus, ela é incondicional. Deus não me elegeu porque Ele viu em mim ou em você virtudes. Ele me elegeu não por causa dos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Ele me escolheu para eu crer, Ele me escolheu para eu ser santo, Ele me escolheu para as boas obras, Ele me escolheu para eu crer na verdade,
pela mediação e pela operação do Espírito Santo de Deus. Então, a eleição não anula a obra de Cristo. A eleição é exatamente confirmando a obra de Cristo. Sou eleito em Cristo para a salvação. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, é porque você é um eleito de Deus. A salvação é oferecida a todos. E a todo aquele que crê, esse tem a vida eterna. Então, nunca reclama de, eu queria tanto ser salvo, mas eu não sou eleito, Deus não me salvou. Não, se você deseja ser salvo, venha a Cristo. Se você tem sede, vem Ele tem água para você. Se você tem fome, vem Ele é o pão da vida. Se você está cansado e sobrecarregado, venha a Ele. O convite é feito a você. Se você vier a Ele, você vai ter a vida eterna. E só pode vir a Ele aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, disse Jesus. Então, uma coisa não impede a outra. A eleição produz em nós humildade, quebrantamento, desejo de sermos santos e irrepreensíveis. E a eleição nos dá mais vigor ainda para pregar, porque Deus tem os seus escolhidos e Ele vai chamá-los eficazmente. Paulo termina assim em Romanos 8,30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Glorifiquemos a Deus por sua eleição graciosa e rendamos-nos aos seus pés, porque Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Nosso programa está encerrando. Uma pena, temos um tempo pequeno aqui, mas vamos ter outros programas para responder outras perguntas, talvez até para aprofundar um pouco mais essa. Deus abençoe sua vida e nós estamos esperando você lá em Pinheiros, tá bom? Deus abençoe sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.